Oi, gente, eu vou gravar um vídeo a respeito da aula de ontem, que eu estava sem internet, então não teve aula, né? Então, falando sobre os meios de transporte. Poxa, vocês já estão cansados de saber que existem meios de transportes terrestres, né? Que andam sobre a terra. No caso, nós temos o ônibus, o carro, os trens, o metrô, né? Aquele trem mais rápido do mundo, que é lá do Japão, aquilo ali, tudo terrestre. Aquático, navio, barco, lancha, bote, aquático. Agora, os aquáticos, eles podem ser marítimos, como podem ser fluviais. O que são meios de transporte marítimos? São aqueles do mar, que só andam no mar, né? Então, você pode botar um navio no mar, um submarino, né? Uma balsa, um barco, um hidroavião. Mas nem sempre você vai ter o espaço suficiente no rio para ter um hidroavião. Ou seja, no transporte fluvial. Transporte fluvial, transporte que anda nos rios. Os barcos, os botes, as canoas. Tá legal? Bom, uma coisa que não pode ser também aéreo, nós temos os balões, nós temos os aviões, os helicópteros, certo? Bom, nós temos os helicópteros, nós temos aviões que carregam muitas pessoas e temos aviões que carregam poucas pessoas. Nós temos meios de transportes que carregam terrestres, que carregam muitas pessoas, e temos meios de transportes terrestres que carregam apenas uma, que é a bicicleta, que é a motocicleta, né? Só carrega uma pessoa. Bom, o que acontece? Esses meios de transportes são chamados de coletivos. Por quê? Porque levam muita gente. Então, por exemplo, se você vai numa viagem normal de avião até São Paulo fazendo uma ponte aérea, é um coletivo. Por quê? Vai um monte de gente dentro do avião. Se você pega o trem é um transporte coletivo. Vão muitas pessoas em cada vagão. Os ônibus, eles são transportes coletivos, tá? Carregam uma quantidade de pessoas. O metrô carrega uma quantidade de pessoas. É considerado um transporte coletivo também. E o carro, tia Isabel? O carro é coletivo ou é pessoal? O carro é pessoal, por quê? Você leva, se você quiser, as pessoas que estiverem com você. Lógico, né, gente? O carro é pessoal, você leva, vai você e a sua família, normalmente, né? Certo? Por quê? Porque é um tipo de transporte que carrega poucas pessoas. Ah, tia, mas tem esses carros que levam muita gente, as vans. Tudo bem, mas a van é do tamanho de um ônibus? Não é do tamanho de um ônibus. É do tamanho de um micro-ônibus?
Não. Posso chamar de coletivo? Não. Porque a van pode ter 10 lugares e eu encher só com gente da minha família. Entenderam? Então, essa questão de transporte coletivo e transporte pessoal, ela tem que ser, vocês têm que prestar atenção no tipo de meio de transporte que é coletivo e no tipo de meio de transporte que é pessoal. Tá legal? Bom, na página 118 nós temos o seguinte: os meios de transporte. Ônibus. Logo na esquina desceu o primeiro. Seguiram o motorista, mais 4 passageiros. Desceu o segundo no ponto seguinte. Levou um susto. A rua estava diferente. Desceu o terceiro, na casa de Raimundo, que carrega no nome tanta raiva do mundo. O quarto desceu, em frente à estátua, caiu-lhe sobre a cabeça uma espada de prata. Desceu o último, tranquilo na calçada, queria sentir o vento passar e mais nada. Ficou só o motorista, nenhum passageiro. Agora sim, ufa, poder ir ao banheiro. Podia ir ao banheiro. Por quê? Porque o motorista só pode sair do ônibus, né, se o ônibus estiver vazio. Então não tem essa de estar apertado, estar com dor de barriga, estar com vontade de fazer xixi. Ele só pode fazer no ponto final. Não pode parar no meio do caminho, só se ele estiver passando mal ali no desespero. Mas normalmente não pode, tá? Todos nós nos locomovemos de um lugar para o outro. As pessoas se deslocam todos os dias para trabalhar, estudar, viajar, ir à igreja, divertir-se, fazer compras, ir ao médico, entre outras atividades. Quando a distância é curta, geralmente vamos a pé. Quando o trajeto é mais longo, podemos utilizar vários meios de transporte. Os meios de transporte podem ser classificados em 3 tipos. Os transportes terrestres, que trafegam na terra, são muito variados, podendo ser motorizados ou não. São exemplos a bicicleta, a motocicleta, a carroça, o metrô, o caminhão, o ônibus e o automóvel. Entre eles, encontramos os classificados como transportes coletivos, que transportam muitas pessoas. O ônibus, o trem, o metrô são transportes coletivos. Já a bicicleta, a motocicleta e os automóveis são chamados de transportes pessoais. Entre os meios de transporte mais rápidos estão os metrôs, presentes principalmente nas principais cidades e nas grandes metrópoles. Apesar de serem considerados ultrapassadas, as carroças são alguns dos poucos meios de transporte que têm acesso a algumas localidades de terrenos irregulares, sem asfalto. Então, aqueles lugares onde a rua é de barro, é mais fácil você ir de carroça do que de carro, tá? Transportes aquáticos, página 120. Trafegam pelas águas dos mares e rios. Deles fazem parte desde os transatlânticos, que transportam passageiros, aos navios mercantes, que fazem o transporte de mercadorias. Também são aquáticos a canoa, a lancha, o iate, a jangada, a balsa, a chalana
e a gaiola. Esses dois últimos são muito utilizados nos rios da região norte do Brasil. Os transportes aquáticos que navegam nos rios são transportes fluviais e os que navegam nos mares e oceanos são marítimos. Os transportes marítimos ou fluviais podem ser movidos a motor, pela força do vento ou por remos, tá? Os grandes navios, barcos de pesca ou até mesmo barcos de pequeno porte, como iates e barcas, são motorizados, porém, para as embarcações com velas não existe força maior do que a dos ventos. Os transportes aéreos trafegam no ar e também podem ser motorizados ou não. O balão é um exemplo dos que são movidos graças à ação do vento. Consegui. Graças à ação do vento, sem a força de motores para impulsioná-lo. Ele transporta poucas pessoas e exige um treinamento especial para quem vai manejá-lo. Atualmente é mais usado para turismo e competição. Dos que são motorizados, além dos aviões de grande porte, que podem transportar centenas de passageiros, existem aviões pequenos, que carregam poucas pessoas. Eles são mais utilizados para trajetos curtos e não precisam estar em grande altitude para trafegar. Os considerados mais velozes são o foguete e certas aeronaves. Quando falamos em naves espaciais, queremos mostrar a evolução dos transportes aéreos. Elas são as únicas que levam astronautas para o espaço, onde fazem pesquisas muito importantes para o desenvolvimento da humanidade. Você pode constatar a existência de transportes mais rápidos e mais lentos de acordo com o tempo que eles levam para chegar ao seu destino. Os transportes evoluíram. Antigamente, as pessoas percorriam longas distâncias a pé, a cavalo ou de carroça. Essas viagens eram bastante cansativas e demoradas. Hoje, os meios de transporte mais utilizados são movidos a motor. Com isso, os transportes ficaram mais rápidos e as pessoas não demoram tanto para chegar aos lugares. Nas grandes cidades, os transportes oferecem comodidade aos usuários, mas em alguns lugares os serviços de transporte coletivo são deficientes e inseguros. Muitos veículos estão em péssimas condições e sempre cheios de pessoas indo e vindo. O ônibus, o trem, a bicicleta, a motocicleta, o automóvel e o avião são os meios de transporte mais utilizados em nossos dias. Aí vem os exercícios. Bem, muita atenção. Antigamente, aqui onde eu estou, nem ônibus passava. Aí começou a ter ônibus para Mendes e para Vassouras. Só que não é toda hora não, gente. Tem lugares que, como aqui, o ônibus passa 1 ou 2 vezes por dia.
Aqui tá passando 2 agora, de manhã e à noite, porque não tá tendo sem as aulas, né? Porque aqui as escolas são da rede pública, aqui na localidade mesmo, são da rede pública. Então, o que acontece? O ônibus só passa de manhã cedo para levar o pessoal que vai trabalhar e na volta, entenderam? Às 5h30. Depois disso, ou você tem carro, ou você anda a pé. Sentiu, né? O negócio aqui é complicado. E do jeito que é aqui, no meu bairro, existem muitos lugares por aí. No meu bairro, digo, no lugar onde eu estou agora, tá? Aqui na casa da minha mãe. Mas isso é mais no interior, tá, gente? Não é tanto. Na cidade a gente não vê isso, né? Ali no Valqueire, na Praça Saiqui, o 363 é quase que um atrás do outro, dependendo do dia. Certo? Então, explicação feita. Vamos corrigir os exercícios na próxima aula, com calma, ok? Para dar tudo certo, ficar tudo no esquema. Um beijo para vocês. Eu tô de luva porque eu machuquei o dedo hoje. Machuquei as mãos, tá? Um beijo.